Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para mais esse episódio, mais essa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Vasco. Relembrando, você deixar o seu like, o comentário, compartilhar esse nosso conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Mas as regras que servem para todos os candidatos e para o Fábio não será diferente também. Todos terão 45 minutos. Ah, Azevedo, mas o Cassiano teve um pouquinho mais de tempo, o Marcelo também. Tem sempre aquele acréscimo, sobe a plaquinha, né, do acréscimo e tal, mas todo com as mesmas temáticas, os mesmos temas estão aqui anotados para a gente debater. Claro que algumas perguntas surgem no meio, dependendo da resposta do entrevistado também, mas todos os temas vão ser tratados com todos os candidatos. E o Fábio Nogueira está aqui do meu lado, a quem eu já cumprimento, agradeço pela sua vinda aqui no Fanático Vascaíno. Muito obrigado. Sucesso na sua caminhada, né? Porque é uma caminhada que não é fácil, mas eu queria que você se apresentasse ao torcedor vascaíno que está acompanhando quem é o Fábio Nogueira, que está representando um grupo político ou grupos políticos que estão à frente dessa caminhada do Vasco da Gama da eleição que acontece no dia 11 de novembro. Queria que você falasse um pouquinho para o torcedor, Fábio. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, então, o Fábio Nogueira, muito chamado também como Fabinho, né? 52 anos, sou nascido e criado na zona da Leopoldina, origem de família portuguesa, meu pai é português, aquela tradição de almoço aos domingos, toda a minha infância e depois seguir para os jogos em São Januário ou Maracanã, etapa marcante da minha vida. Sou casado, tenho meus 2 filhos, meninos, ambos vascaínos, obviamente, não podia deixar de ser. Chego aqui na Chapa Nosso Vasco, construída a partir do grupo Petrovasco, na qual eu passei a integrar em 2014, né, a Petrovasco, a PV, como nós gostamos de chamar, criada por um grupo de amigos ali do sistema Petrobras desde 2011, e a partir de 2014 a gente começou, então, a participar mais do movimento político do clube, entendendo que a política era o caminho para a gente tentar buscar aquilo que são as nossas crenças, os nossos valores e, obviamente, também num momento de, a partir do ano 2000, né, a gente começou, obviamente, a perceber ali um declínio, em especial da parte do futebol ou mesmo do clube, e ali começou a despertar, então, toda essa intenção, esse desejo nosso de participar mais ativamente. Então, em 2014 começa a nossa caminhada dentro da política do clube, ali com o Conselho Deliberativo, com 2 cadeiras, em 2017 já com 6 cadeiras, entrando na gestão a partir de 2018, na verdade, após a eleição de 2017, já pelo patrimônio, pela vice-presidência de patrimônio, em 2020, aí presente com 20 conselheiros, vice-presidência de patrimônio, vice-presidência de esportes olímpicos, diretoria de integridade e a vice-presidência também da Assembleia Geral. Bom, é importante porque a gente vai falar muito de patrimônio, tem essa questão aqui também, vamos falar de São Januário, falar das sedes, mas o primeiro tema que eu quero abordar com você, Fábio, é o seguinte: o modelo SAF. Claro que a gente vai entrar no modelo SAF Vasco, mas do teu entendimento da necessidade do modelo SAF, da entrada de recursos, de dinheiro novo no mercado brasileiro, alguns clubes e o Vasco adotou também, o que você entende de benefícios e também, eu não gosto do modelo SAF por isso, queria que você falasse sobre o modelo SAF. Eu acho que o modelo SAF ele traz uma oportunidade de melhoria no processo, melhoria de gestão, né, dado que é um processo de profissionalização do nosso negócio, né? No Brasil ainda tem, se olhar sob o ponto de vista de recursos a serem gerados, né, de aumento de receita via transmissão, direito de transmissão dos jogos, até mesmo comercialização dos atletas, as estruturas que estão em torno do futebol que necessitam de investimentos importantes. Então, quando você tem a SAF, ela possibilita que esses investimentos sejam feitos diante da realidade dos clubes que vem se acumulando, né, ao longo de muitos anos aí, com endividamento, né, e pouca disposição e pouca disponibilidade de recursos para fazer investimento. Então, não só tem a possibilidade de trazer esses novos recursos, de alavancar aí toda essa questão estrutural para poder trazer mais resultados esportivos para o clube, como propriamente a questão da profissionalização. Colocar pessoas qualificadas, dedicadas ao clube, para fazer o que tem que ser feito. Então, conceitualmente, a SAF é algo a ser considerado de forma positiva.
Bom, então vamos mergulhar no universo Vasco, que é o que nos interessa, interessa ao nosso torcedor também. O que você imagina, você sentado à cadeira de presidente, da relação com a atual SAF, em que temos um sócio majoritário que detém 70% das ações e o Vasco, que é o outro sócio, detém 30% das ações e 2 cadeiras no Conselho de Administração, e que você imagina como vai ser essa relação com a 777, com o atual CEO, o Lúcio Barbosa, e que você já está imaginando de cenário? Vamos lá, acho que tem alguns pontos só, assim, né, para trazer, né? Primeiro que eu fui um dos vice-presidentes que assinei um documento e nós entregamos ao presidente Salgado na época pela forma como estava sendo conduzido o processo da SAF, né? Eu vi uma entrevista do presidente do São Paulo algum tempo atrás e perguntado sobre a SAF, a possibilidade de uma SAF no São Paulo, ele disse o que é muito básico, né? Eu gostaria de vender o futebol do Vasco numa condição muito melhor do ponto de vista financeiro, esportivo, etc., porque você estaria vendendo um ativo na alta, né? E do jeito que nós vendemos, obviamente, nós vendemos um ativo na baixa, né? Com nível de endividamento altíssimo, com uma penúria financeira realmente, sem conseguir ali fazer o tratamento das dívidas de curto prazo, o pagamento das coisas mais básicas, né? Então tem esse aspecto. Outro ponto importante para colocar é a questão assim, o que nós temos até hoje daquilo que a SAF entregou para o torcedor vascaíno, para o vascaíno de uma forma geral? Muito pouco. É inevitável. Eu assim, ouso dizer que nenhum vascaíno deve estar satisfeito com o que foi entregue até aqui. Nós temos um pouco mais de um ano de SAF constituída, nós temos um time na zona de rebaixamento, nós temos duas derrotas seguidas contra o nosso maior rival, o que nos deixa bastante desconfortável com isso. Nós temos São Januário sem nenhum tipo de movimento em relação a necessidades de atuação corretivas ou estruturais mesmo. O movimento que foi feito agora foi recentemente uma pintura da arquibancada, que já era para ter sido feito há muito tempo, e a gente está ainda caminhando a passo de tartaruga com essas ações que são necessárias. O próprio investimento a ser feito, né, na estrutura do futebol que envolve o CT, a SAF não entregou nenhum plano de ação, pelo menos que eu tenha conhecimento. Se fez, não divulgou, e me parece que não fez, porque senão nós teríamos sabido, pelo menos através até do próprio Salgado ou de algum outro membro da diretoria atual. A SAF não entregou nenhum tipo de documento, nenhum tipo de plano para garantir o investimento em infraestrutura, que passa por São Januário, melhorias efetivas em São Januário e também do próprio CT, né, que foi, né, no caso aí foi colocado na época de gestão do Campelo, inaugurado com 2 campos. O projeto considerava ali um avanço para chegarmos a 6 campos e nós não saímos de onde nós estávamos até então. A alegação, desculpa só te interromper, Fábio, é de que a 777 não quer fazer o investimento lá por não ter a posse do terreno, pelo terreno ter sido cedido pela prefeitura, e isso eles não entendem que possa ter algo definitivo. Então não querem colocar dinheiro num terreno que não é do Vasco. Olha, aí entra a questão da profissionalização que é esperado pelas pessoas que conduzem ou pela empresa que conduz. Vai esperar até quando para ter a posse do terreno? Tem que pensar numa solução, né? É a mesma coisa o CT de Caxias. Dentro da gestão de Salgado, eu como VP de Patrimônio estive participando ativamente. O próprio Osório, que deu muita contribuição, sempre foi muito engajado nessa causa, interagindo com a Prefeitura de Duque de Caxias, a gente conseguiu colocar lá funcionando o CT de Caxias, que era muito importante por conta da base, da logística da base, né? Nós tínhamos então aluguel do Arte Sul, que fica em Nova Iguaçu, uma logística dolorosa para os nossos atletas, com custo inclusive alto de deslocamento, ter que fazer, né, manutenção dos veículos para tudo isso. Então é a mesma situação, nós não temos propriedade do terreno. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar fazendo o básico, ou nós vamos nos mudar e nós vamos fazer um movimento de estudo para uma solução definitiva? Se não está bom ali, que se apresente um estudo e uma solução, proponha-se uma definição, proponha-se uma solução definitiva. Não dá para ficar do jeito que está, correndo em banho-maria, sem um avanço nas estruturas, o que é necessidade e compromisso da SAF. Para isso ela foi, né, implementada, e é isso que a gente espera.
Você, por exemplo, na figura do presidente, uma vez eleito presidente do Vasco, você irá cobrar a 777 esses investimentos, porque o Vasco não tem a maior parte das ações. Como é que funcionaria essa cobrança do sócio com outro sócio? Bom, eu acho que é o principal papel do presidente ou da nova gestão é desenvolver um modelo, né, implementar, desenvolver não, é implementar um modelo de cobrança e uma cobrança no bom sentido. Eu acho que nós temos que construir, né, ou reconstruir, não sei bem, mas assim, eu acho que precisa haver uma conexão, entendendo que o Vasco ele tem que convergir, tem que ter um alinhamento de interesses. Eu não consigo imaginar que a SAF tenha interesse que não seja de fortalecer, né, a imagem do clube ou estabelecer ali toda a questão de infraestrutura para o seu desenvolvimento, melhorar as instalações da base, dar todas as condições para isso, porque é o dinheiro dela que ela está investindo, da 777, então há um interesse comum. Né, é fato, né? Para nós vascaínos, nós queremos um time competitivo, forte, disputando em alto nível as competições, buscando aí as melhores colocações e os títulos. E para a SAF, obviamente, que isso vai trazer retornos financeiros no médio e no longo prazo. Acho que a gente, como integrante ali, né, como acionistas, mesmo sendo minoritários, a gente tem que estruturar, fazer esse modelo de cobrança. Me parece que isso não está estabelecido hoje dentro da gestão atual. E assim, eu acho que é um modelo construtivo. Construtivo porque eu acho que a gente pode apresentar propostas, a gente pode apresentar ideias, a gente pode inclusive compartilhar da nossa experiência. Enquanto nós estivemos lá, nós tivemos tantas boas experiências e outras nem tanto, e a gente tem a obrigação de aprender com os erros para não deixar que eles se repitam. Né? E apresentar também outras diversas soluções para que isso possa melhorar o dia a dia do clube e trazer o resultado desejado por todos. Fábio, em relação ao dia a dia do clube, passa muito pelos aportes financeiros, né? Nós tivemos um recentemente que chegou com atraso, na ordem de 120 milhões de reais. Está previsto em contrato para o próximo ano de 270 milhões, que podem não ser de uma vez só e escalonados, e acho até que seria mais inteligente por parte da SAF, porque tem janela de transferências no início do ano, você vai precisar remontar o time, né? Não mandar todo mundo embora, mas você vai precisar, alguns vão sair, outros vão ter que chegar, enfim, fazer alguns movimentos. Mas te preocupa esse atraso que aconteceu e já pensando no próximo ano, você uma vez presidente, vai ter que sentar na cadeira, negociar, pô, mas cadê o dinheiro? Não está vindo. O Marcelo Borges ontem falou a respeito da preocupação dele de 3 empresas que mandaram dinheiro. Esse dinheiro é do Vasco, ele veio por empréstimo, porque se ele não é da 777, o que te parece essa questão financeira? Assim, eu não gosto de trabalhar muito com especulação. A gente tem que trabalhar com a informação real do jeito que, né, que ela de fato é. A realidade que a gente tem é um atraso de 30 dias sobre uma data de pagamento. Isso é, no mínimo, preocupante, óbvio, né? Eu acho que a questão da fonte, do recurso, da origem, acho que também pode acender ali uma luz em relação a isso, sim, mas você tem que apurar, tem que ouvir, e quem está de fora, assim, eu não quero, né, fazer uma especulação em torno disso. Mas o que nós temos de fato é um atraso, e que para mim é impensável, né? Eu gosto sempre de colocar isso. Quando nós aprovamos a SAF, né, lá no ano passado, no ano de 2022, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Ninguém poderia, nem nos seus maiores pesadelos, ninguém poderia imaginar que a gente teria um problema de fluxo de caixa. E é o que aconteceu. Eu acho que o clube precisa atuar em relação a isso, precisa cobrar um posicionamento em relação a isso, e a gente tem um grande desafio também, conseguir ajudar a SAF no processo de comunicação com a torcida. Eu acho que esse é um grande desafio. É um desafio do clube também, né? O clube, historicamente, tem uma questão de comunicação, né, da coisa da transparência, que, né, os vascaínos sempre cobraram e tudo. Acho que a cada momento a gente vem melhorando um pouco na relação com o sócio e tudo, mas eu acho que é um grande desafio. Precisa esclarecer bem para as pessoas qual é o papel do presidente do clube, qual é o papel da SAF, né, do CEO da SAF, né? As pessoas precisam entender, o dinheiro da venda do André. As pessoas às vezes me falavam, poxa, agora,
agora, né, o clube vai poder reformar o calabouço porque entrou dinheiro do André, não tem nada a ver. Né? Assim, acho que a gente precisa prestar esse serviço ao vascaíno, tentando explicar. Os modelos de SAF no Brasil são novos, são recentes, não é uma coisa tão simples de se entender, mas eu acho que cabe aí todo o esforço para a gente esclarecer para o vascaíno, para ele ter segurança, até para ele poder saber de quem ele vai cobrar, né, ou de pelo menos alinhar a expectativa das pessoas de onde virão os recursos, os investimentos ou as entregas. Até falando em relação a São Januário, já que a gente está entrando até nesse tema, você, como VP de Patrimônio, você tem muito conhecimento, principalmente das nossas sedes, mas em especial, talvez, São Januário, né? Que o torcedor tem o maior carinho por toda a história, como foi feita a nossa construção, que daqui a pouco mais de 3 anos vai completar 100 anos. O próximo presidente tem uma missão especial, cuidar da reforma, da reconstrução, como alguns denominam. O que você vislumbra para o estádio de São Januário? Bom, primeiro, como eu falei, assim, o primeiro ponto que é chegar, a SAF é responsável pela manutenção do complexo de São Januário e é importante essa ressalva, não só da parte que se refere ao futebol. Toda a estrutura de São Januário, seja ela das piscinas, da arquibancada do parque aquático, essa foi uma contrapartida estabelecida na negociação, né, que garantiu ao Vasco a isenção em relação à manutenção de São Januário. Então, isso é da SAF. A SAF paga o aluguel lá de 1 milhão anual, né, o equivalente ao valor de 1 milhão anualmente, e também é responsável por toda essa manutenção. Então, o primeiro movimento que tem que ser feito é estabelecer, olha, o que está... Vamos fazer um levantamento. Um ponto importante, Fábio, na assinatura do contrato foi entregue um laudo técnico, uma empresa contratada, foi contratada uma empresa de engenharia, apresentou um laudo técnico identificando pelo Vasco para a SAF. Como você faz? Né? Você alugou um apartamento, ou alugou uma casa, você vai lá e tem uma vistoria. Normal, olha, tem que pintar aqui, isso aqui tem um problema aqui de vazamento, alguma coisa assim. No Vasco foi feito isso, custou dinheiro e fez parte, como um dos anexos, do contrato de aluguel de São Januário, onde a SAF tem conhecimento das reais necessidades, definidas ali por ordem de prioridade e tudo mais. Então, a SAF tem conhecimento disso. Me preocupa que eu não vejo, como eu já disse, né, eu não vejo um movimento nesse sentido de estabelecer ali um plano de manutenção para São Januário. Esse é um ponto importante. De novo, como complexo, e não apenas para as questões relacionadas ao futebol. O ponto seguinte, e aí tem que andar em paralelo, é pensar como ficará o novo São Januário. Tá? Então, primeiro ponto para mim que é crucial e é por isso que é uma das coisas que me motivaram a lançar a candidatura. O momento é agora. Não há outro momento tão importante no clube até aqui do que esse. Né? Nós passamos 3 anos atrás por um momento de suma importância, mas agora nós temos uma nova realidade, uma nova dinâmica estabelecida e a gente precisa fazer São Januário pelo clube, não pela SAF. Se a SAF realizar as obras de reforma e ampliação, eu gosto de chamar de reforma e ampliação de São Januário, a SAF passa a ter a propriedade de São Januário. São Januário é um bem, é o maior patrimônio ativo que tem o Clube de Regata Vasco da Gama, com toda a sua história, né, toda a sua tradição. Ali nós nos sentimos verdadeiramente em casa. Então, acho que a gente tem um compromisso de modernização de São Januário, de ampliação. Não dá para ficar mais com 22 mil pessoas. Tem que sair disso para um plano de 45 mil pessoas. E já existe um projeto que está aprovado na Prefeitura, que aguardamos apenas, né, a colocação disso para uma votação na Câmara dos Vereadores para que a gente comece a execução desse projeto. Né? Então, passando pela negociação aí com incorporadoras, depois com empreiteiras, para viabilizar esse projeto. E, para mim, é o maior legado. Né? Então, assim, o ponto principal da nossa campanha, do nosso Vasco, é a realização da reforma e ampliação de São Januário, trazendo toda a modernidade para o clube, que vai alavancar as nossas receitas, as nossas, eu digo, como clube, porque nós vamos estabelecer uma nova realidade no contrato de aluguel com a SAF. Nós vamos estabelecer um modelo de competitividade muito mais forte, com 45 mil pessoas, né, na nossa casa. Vamos estabelecer a possibilidade de receitas também para a SAF, porque a SAF vai levar o contrato de aluguel, vai poder trabalhar melhor questão de bilheteria, questão de contratos de patrocínio, de publicidade, enfim,
tudo isso só vai trazer benefício para o clube e para a SAF. Obviamente que no momento que isso acontecer, nós vamos ganhar também importância. Isso não vai alterar o nosso percentual de 30 para alguma coisa a mais, mas o nível de importância que o clube terá diante da SAF vai ser outro, certamente vai ser outro. Eles terão que nos ver como um agente muito mais participativo e importante, certamente. Aí, vamos lá, a gente está no aspecto São Januário, que você falou, reforma e modernização, por exemplo, e ampliação. Dentro dessa ampliação, você entende que fechar a ferradura é fundamental, não tem como. Manter a fachada, isso também, nenhum vascaíno abre mão disso. Com certeza. Mas o que mais você vislumbra e fala assim, cara, o vascaíno merece ter isso no seu estádio? O projeto ele é conhecido, assim, eu acho que, de novo, a gente precisa ter o compromisso com a transparência. E eu falo transparência assim, não é porque às vezes as pessoas querem esconder, não é isso, mas é porque as pessoas às vezes estão envolvidas no processo e acabam não se preocupando com isso. Por isso que eu falo do compromisso em divulgar. É bom para o vascaíno e é bom para quem está, para quem está de dentro e é bom para quem está de fora. Quem está de dentro conhece e sabe o que está sendo feito, e quando ele coloca para quem está de fora, as pessoas passam a apoiar a ideia, passam a fazer parte, né? É o sentimento de pertencimento que tem. Então, tem uma questão de esplanada, tem a questão que você falou, acho que a gente precisa construir ali um entorno também, dialogando, né, com toda a questão de comunidade, com a questão dos órgãos públicos, isso tem que acontecer, mas São Januário Novo, guardada todas as condições que você bem disse. A ampliação é fundamental, ter uma área que a gente possa comportar setores mais populares e outros, a própria social, né, numa condição com possibilidade de camarotes ou espaços mais confortáveis. Acessibilidade, né, o quão importante. Eu tenho uma situação pessoal aí que, assim, a questão de cadeira de rodas. Meu filho pouco levo em São Januário, levo muito, sempre que é jogo no Maracanã eu levo, porque a questão de acessibilidade lá é muito melhor. Em São Januário há toda uma complexidade nesse aspecto. Então é trazer todos esses pontos para a mesa e implementá-los a partir desse novo projeto que a gente tem. Era um ponto que eu ia tratar mais à frente, mas já que a gente até levantou a questão da acessibilidade, que você falou em relação ao uso da cadeira de rodas, tem também da muleta, tem um deficiente auditivo, tem um deficiente visual. Até recentemente viralizou um pai que fica narrando o jogo para o filho que é um deficiente visual, né? Quer dizer, essa experiência, por exemplo, esse torcedor ter acesso a um fone em que ele pudesse ouvir a Vasco TV narrando o jogo, por exemplo, né? Enfim, alguma coisa que desse a ele esse sentimento de experiência. Quem é autista e não pode ter um volume muito alto, um espaço onde o vidro, um fone que tirasse um pouco daquele barulho do estádio, isso tudo contempla dentro do teu projeto, Fábio? Com certeza contempla, mas vamos entender, existe um projeto hoje que está na prefeitura e ele não tem esse nível de detalhe para a gente debater, mas entendo eu que no momento que a gente for implementá-lo, a gente vai apresentar soluções que contemplem esse tipo de atendimento a essas necessidades, sem dúvida. Eu gosto de falar assim, o Vasco é para o mundo uma referência, né, positiva em questões sociais, né? A questão do racismo e toda a nossa história está ligada a isso. Como é que a gente não consegue fazer dentro de casa aquilo que a gente tanto é reconhecido para o mundo inteiro? Então a gente tem esse compromisso. A gente precisa criar condições dentro de São Januário, áreas, acessibilidade, como você bem falou, para todo tipo de dificuldade, seja ela motora, cognitiva, mas que possa ser um estádio que seja acolhedor. Eu acho que esse é o grande desafio. De toda forma que a gente seja cada vez mais acolhedor com o vascaíno e mantenha o nosso diferencial, que é essa questão do acolhimento para todo tipo de gente, todo tipo de vascaíno. Até porque são valores que o vascaíno não negocia. A inclusão é um valor que faz parte, está no DNA do vascaíno desde sempre, né? Aí está a resposta histórica, enfim, uma série de capítulos da nossa história que, aliás, eu acho que teriam que ser contados em uma sala de aula. Eu defendo isso, mas, enfim, isso é um papo mais para frente. Fábio, eu tenho tanto respeito à nossa história que o meu filho mais novo nasceu no dia 7 de abril, que é a data da resposta histórica. Olha para você ver como é que está o alinhamento lá em relação a essa questão histórica dentro da família, né? Já está bem alinhado também. Ainda falando sobre São Januário, você como vice-presidente de patrimônio, que internamente conhece muito bem, o torcedor faz algumas reclamações
E aí ponderações hoje em dia. Mas a SAF chegou, ela tem a reforma, a manutenção é dela. A reforma, se vai acontecer, ou ampliação, como queira denominar, mas a manutenção é dela. Por exemplo, os banheiros não estão em condições ideais para o uso. As cabines de imprensa, então, eu nem falo. Eu não transmito o jogo de São Januário, o que me envergonha muito. E quando eu vou a São Januário, e aí as cabines estão com infiltração, o torcedor que está acompanhando a transmissão fala assim, pô, olha a infiltração, olha que absurdo. Aí ele não presta atenção na narração, eu prefiro narrar de casa. As mesas são de plástico, sacodem, então balançam a transmissão, enfim. Mas hoje, a SAF, do que você teve contato ainda, você chegou a ter contato na época do Salgado com a SAF, com o modelo SAF já? A SAF foi implementada em setembro, né? Oficialmente em setembro, e em dezembro eu deixei a gestão naquele processo de reestruturação que houve. Então tive algumas interfaces ali, mas pouca coisa. Sim, mas você... O próprio Luiz Melo, quando assumiu, ele praticamente era um viés dele que, se cortasse o cordão umbilical ali, ele achava que ele já era pleno entendedor de tudo que acontecia. Então ele já estabeleceu meio que essa ruptura, né? Além do que já não havia muito diálogo ali dele como CEO, né, com boa parte dos vice-presidentes. Então, acho que a exceção do vice-presidente de finanças lá, que era o Adriano, que ele tinha uma relação muitíssimo próxima, comigo já não havia uma relação tão amistosa. Então, naturalmente, quando ele assumiu, essa ruptura aconteceu e praticamente eu não tive mais contatos diretos. Os profissionais, sim, que ficaram. Depois ele acabou desligando boa parte dos profissionais do clube, mas essa parte mais técnica, sim, ainda teve contato e ali seguiu com a SAF. O Lúcio, por exemplo, me parece ser uma pessoa de muito mais diálogo, né? Pelo menos as referências e os relatos indicam isso, né? Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, em relação até acontecer a modernização, aprovar o processo e o projeto do potencial construtivo na Câmara, a sanção do prefeito, ao mercado, enfim, até ter o dinheiro para isso, a gente está falando de pelo menos 6 meses. Vamos botar um prazo mínimo aí que não vamos passar o torcedor. Um ano, né? Um ano. Só que até lá, São Januário continua aberto e com jogo. O que precisa fazer emergencial para que dê conforto a quem vai ao estádio para viver essa experiência? Está dentro, né, desse processo que eu te falei. Assumindo, tem que ser estruturada uma equipe, tem que ser feita uma nova avaliação, olhar esse laudo técnico e batê-lo, checar se esse laudo, o que foi tomado providência, o que não, e quais são os planos para executar aquilo que está lá. O próprio trabalho, né, depois de execução, de implementação das obras para a reforma e ampliação, ele também tem que contemplar aí uma questão de diálogo com a SAF, porque tem um impacto esportivo. A gente vai parar o quê? De abril, quanto tempo é? São 18 meses, são 24 meses? Em que momento é melhor para se fazer isso? Então, assim, é o que eu falo sempre, é alinhamento de interesses. A gente precisa ter esse pleno alinhamento para disponibilizar São Januário no menor espaço de tempo, ainda do jeito que está, com o menor impacto possível durante a reforma e também buscando ali alternativas. Enquanto estiver interditado ou durante esse período de obras, onde nós vamos jogar? Envolve a questão do Maracanã, envolvem outras questões de outras possibilidades, próprio Engenhão, ou vai ser no estádio da Cidadania, ou vamos levar para Espírito Santo. Essas conversas precisam evoluir para que se encontre uma solução que não tire, né, a fortaleza do Vasco, que é óbvio, não vai ter nada como São Januário, mas a gente precisa ter a torcida do nosso lado, a gente precisa ter o estádio cheio, a nossa torcida faz o papel de 12º jogador, então a gente não pode perder essa forteza. Hoje até eu não estou com a camisa com o nome do canal, mas eu tenho uma que é o território hostil. A gente tem que manter o território hostil para o adversário, né? Não é aquela coisa que o cara não quer pisar lá, não, mas tem que ter medo de jogar na nossa casa. Bom, fala de esportes olímpicos, Fábio. Qual é o planejamento da chapa Nosso Vasco para os esportes olímpicos ou amadores, né? Porque alguns não são olímpicos. Futsal, por exemplo, luta para isso e tal. Mas quais são as metas que você tem para os seus 3 anos, caso você seja eleito? Bom, acho que assim, a alavanca de continuidade e
incremento dos esportes olímpicos ou os esportes amadores, está na questão da CND. Né? Vem sendo acompanhado pela gestão atual. Eu tive conversando com o Marcel Cascos, que é o atual vice-presidente de esportes olímpicos, que, aliás, meus parabéns aí ao Marcel, que ontem, né, teve mais uma entrega com a questão do Vasco retornando à NBB. Acho que é mais um motivo de orgulho para a gente, né? Eu gosto de falar que o Vasco é mais do que só as 4 linhas, né? Está na nossa vida de uma forma geral e assim outros esportes também. Então, passa pela questão da CND, porque isso vai viabilizar a captação de recursos, né, em projetos incentivados, através de leis de incentivo, tanto do ponto de vista estadual como federal. Existe também estudos feitos, eu sei que tem candidato que fala da questão dos institutos como uma solução, mas isso é uma coisa que precisa ser aprofundada, porque a questão do instituto ele é formado por pessoas físicas. Então, você, vamos lá, Fábio Azevedo, Fábio Nogueira e Fábio Azevedo, vamos criar um instituto, beleza, mas aí eu sou presidente, mas daqui a 3 anos eu não sou mais presidente, aí o presidente é outro cara. E aí como é que faz essa relação do instituto com o clube, como é que combina isso tudo? Isso precisa ser mais aprofundado, esse debate, para a gente ter certeza que o instituto é um caminho, mas certamente a questão das CNDs, tirando, e o que a gente espera que isso ocorra num espaço curto de tempo, a gente vai ter a viabilização de muitos recursos que vão fortalecer os nossos esportes. Além disso, tem uma outra questão, que eu vejo assim, tem muitos esportes que marcaram presença em territórios ou em parcerias com prefeituras. Eu acho que esse é um caminho também. Então a gente tem, o Vasco é um clube, né, é um time com a paixão nacional, né? Nós temos mais de 70%, nas pesquisas indicam, né? Mais de 70% da nossa torcida estão em outros locais que não Rio de Janeiro. E por que não? Santa Catarina, Espírito Santo, Manaus, o próprio Nordeste, né? Nós temos pelo Brasil afora várias possibilidades de estabelecer ali alguns núcleos e fazer parcerias com as prefeituras que têm recursos, estabelecer ali aquelas parcerias, ter a marca do Vasco, né, no modelo tipo licenciado, ter a marca do Vasco lá e ir disputando em alto nível competições para dar visibilidade, e a questão da vascainagem está em todo o cenário nacional. Eu acho que esse é o principal ponto de financiamento, né, de reforço financeiro, mas também com essa possibilidade de parcerias regionais. Agora, você falou até da questão de 70% do torcedor fora do Rio de Janeiro, esse número pode ser um pouco para cá, um pouco para lá, mas enfim, a maior parte do torcedor está. E como é que esse torcedor sente-se contemplado? Porque, por exemplo, ser só sócio-torcedor é muito pouco para ele. Receber jogos do Vasco, eventualmente, no Campeonato Brasileiro. Mas e os outros esportes, eles não podem circular o Brasil? Devem. Essas parcerias, né, com as prefeituras pode ajudar nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante, e a gente pode até aproveitar a própria questão das capitanias, né, que já são uma realidade, né, fazer essa conexão com esses lugares, ou a escolha desses lugares, através de locais onde a gente já tenha, né, estabelecidas as nossas capitanias. Né. Nada melhor de um lugar onde você já tem uma concentração de vascaínos, já tem um movimento sendo feito, para você tentar viabilizar, porque provavelmente até já tenham vascaínos ali que tenham algum tipo de relação com, né, as prefeituras, enfim, com órgãos locais, para viabilizar esse tipo de ação. Então, estabelecer esportes nessas regiões vai ajudar, né, no reconhecimento e no fortalecimento da questão do AFRIO, mas tem outras coisas assim. O ponto é estabelecer também dentro da nossa secretaria um canal de atendimento, né? Quem não conhece um sócio que já foi gongado aí no pagamento, que ficou com seu título de sócio suspenso? Rapaz, essa história, todo mundo tem uma história triste para contar, ou de si mesmo, ou de algum amigo próximo, ou de um familiar. A gente tem que acabar com isso. A nossa geração de receita, ela é muito importante vindo dos sócios. É o nosso maior gerador de receita. E nós somos os maiores interessados. Se a gente deixa que um contrato vença ou que um cartão de crédito mude e a gente não faça a ligação para o sócio para renovar, para colocar um novo cartão de crédito, a gente está perdendo uma receita importante ali. Nós somos o maior interessado na continuidade disso. Então esse é um ponto também em relação ao canal de atendimento.
E a outra coisa que a gente quer colocar também, que eu acho que é importante, já trazendo essa questão da eleição, assim, nós defendemos uma eleição híbrida. Não sei se estava no teu... Não, eu ia perguntar também sobre isso. não sei se está no teu roteiro, mas assim, nós defendemos. Por quê? Porque nós acreditamos assim, nós pedimos, né, transporte, nós pedimos comida, nós fazemos transferências bancárias, tudo isso nós fazemos utilizando a tecnologia, o telefone celular. Não é possível que a gente não consiga ter uma solução para o clube para dar legitimidade ao voto do sócio, para o vascaíno não precisar ter que vir de Brasília, de Recife ou de qualquer outro lugar para cá. Não faz sentido, só com esse propósito. Eu gostaria que o vascaíno viesse para cá para assistir um jogo no Maracanã, para assistir um jogo em São Januário com ele reformado, para visitar a nossa sede do Calabouço, fazer um churrasco ali naquele que é um cartão postal do Rio de Janeiro. Esse é para isso que a gente espera receber o vascaíno, não para fazê-lo vir ao Rio para o cara votar, para entrar naquela fila lá, ter aquele clima que muitas vezes é hostil. A gente precisa mudar essa dinâmica também. Então acho que esse é mais um ponto de compromisso da nossa campanha em relação ao que a gente pensa do AFRI. Você falou do calabouço, queria falar com você das sedes que você, como VP de Patrimônio, também teve que lidar, né? Não só calabouço, São Januário, que teve em alguns momentos ali algumas reformas muito mínimas, né? Você tentou fazer reformas maiores e não conseguiu. E a sede náutica, hoje tocada por torcedores. Queria que você falasse do teu projeto para essas duas sedes e até relembrar esse fato que você teve, né, dentro de São Januário, que você não teve recursos para fazer a reforma necessária, mínima? Vamos lá. Quando eu cheguei já tinha sido feito um mapeamento das necessidades, né, com os níveis lá de prioridade definidos. Eu cheguei, estava concluindo o trabalho de orçamento para atendimento a essas necessidades e a essas intervenções. Então, só assim, em ordem de grandeza, a gente está falando que nós apresentamos para as sedes, né, Calabouço, Lagoa, CT de Caxias e São Januário, que óbvio era a maior preocupação, porque em 2021 nós ainda não tínhamos público retornando aos estádios, mas isso aconteceria, certamente havia uma expectativa de que isso em breve aconteceria, e a gente precisava deixar São Januário numa condição bacana para receber o público em segurança. Levei isso então para o Salgado com todos os documentos, fotos, todos os registros ali. Isso causou muito espanto, né? O Salgado foi muito sensível à época dessas situações e nós apresentamos ali um orçamento de aproximadamente 8 milhões assim, de necessidade. Eram reformas estruturais, com pintura completa, né? Fazer a pintura, depois faz impermeabilização. Então, para a gente deixar São Januário e as outras sedes em plenas condições de uso. Bom, aí aconteceu assim, nós acabamos recebendo um recurso de 2 milhões para fazer isso, fruto de uma parceria que teve com a Ambev, que a área de marketing tinha estabelecido, mas para nossa, e a gente iniciou então o trabalho na sede do Calabouço, primeiro na sede do Calabouço e no CT de Caxias, e também em São Januário, com foco em São Januário, por causa dessa expectativa de reabertura do público para jogos. E ali, quando nós chegamos mais ou menos com o valor que ele foi avançando ali nas realizações, pouco mais de R$1 milhão, o recurso foi cortado. Só que o problema é que esse recurso foi cortado sem avisar a vice-presidência de patrimônio, sem avisar as empresas que estavam lá trabalhando. O financeiro simplesmente direcionou o recurso para outras demandas e ninguém nos avisou, né? Então, assim, isso foi um estresse natural muito grande, porque o que é você dizer para um fornecedor que estava trabalhando, que estava recebendo, e de repente ele continua trabalhando, ele avança lá no trabalho dele e de repente não tem dinheiro para pagar e ninguém avisa ele. Então, assim, o que a gente esperava, obviamente, era que nós fôssemos avisados para ou redimensionar a obra ou para paralisar a obra, que fosse temporária, reavaliar prazos, etc., até, de repente, negociar com o fornecedor, até assim, olha, você pode continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui, esse aqui é fundamental, está no nível mais crítico, me dá um prazo para pagar, mas isso não foi feito, né? O financeiro e nem mesmo o Luiz Melo, assim, nenhum deles fez esse tipo de movimento. Isso gerou, obviamente, muito desgaste e, assim, foi o que aconteceu. Isso paralisou. Depois, com o retorno, tanto do público, né, começou a ter uma pressão, porque aí, do ponto de vista técnico, nós não recomendávamos a abertura de determinadas áreas. Então, a própria social foi a primeira área que nós fizemos a intervenção. Nós deixamos aquela, assim, muito bonita, né? Ficou lindo a marquise da social, teto branco, tudo bonito, reformado, a testeira nova aplicada,
em São Januário, na Marquise das Sociais, só foi possível colocá-la porque nós tínhamos feito, né, a ponta dessa marquise, ela estava tipo esfarelando, então não haveria condição de colocar ali aquela nova testeira se nós não tivéssemos feito todo aquele trabalho. Porém, ele não foi concluído, porque, por exemplo, nós precisávamos fazer a manta, né, ou seja, um processo de impermeabilização por cima da Marquise de São Januário. Então, hoje, quando você vai ao jogo e olha para cima, você vê muitos vazamentos, porque não houve a impermeabilização. Nós não tivemos o complemento, né, a continuidade do recurso, aquela foi uma obra feita, mas acabou tendo, né, paralisado e assim andou para trás. No caso da Lagoa e do Calabouço, tem 2 pontos assim, importantes. Caxias evoluiu com um pouco recurso que depois avançou por parte do Vasco, mas muita colaboração da Prefeitura de Caxias, de novo aí, né, fazendo todo, né, reconhecimento ao esforço do Osório, que sempre foi o nosso interlocutor nesse processo, mas nós conseguimos entregar já em agosto de 2022, no aniversário do Vasco, nós fizemos até um evento lá e já ali nós abrimos para a utilização da base, com 4 campos, acho que hoje está funcionando aí já com 5 campos. Calabouço, quando eu cheguei, já estava interditado, a piscina do Calabouço é suspensa e havia um risco de desabamento do fundo da piscina do Calabouço, que poderia ser uma tragédia, né? Imagina você aí, né, mesmo em São Januário, com todas essas condições ali preocupantes, a área VIP, a área da arquibancada visitante também tinham graves situações apresentadas, precisavam e foram feitas intervenções ali, a área VIP por final, né, ficou até escorada com andaime durante um bom tempo, mas o Calabouço era uma situação deplorável. O chão totalmente destruído da sede e a piscina nessa situação de risco. O campo de futebol, né, com a grama sintética destruída. O campo a gente precisou fazer com recursos numa iniciativa de alguns vascaínos que frequentavam ali a sede, né? O Diego Vasquinho, o diretor lá, fez um trabalho de mobilização junto com outros grandes vascaínos e a gente conseguiu entregar, então, em dezembro de 2021, nós entregamos a sede do Calabouço funcionando, com banheiros em condições de uso, com o campo de futebol com a nova grama sintética e com total segurança em relação à piscina. E no caso da Lagoa, que foi um movimento feito assim, puxado pelo Zé Comé de mobilização, nós, como eu disse, né, no início da gestão, nós tínhamos feito a apuração das necessidades, era uma situação grave, muito grave, que nós tínhamos na Lagoa, com uma preocupação não só em relação aos atletas que frequentavam, treinavam ali, né, tinham aparelhos de musculação, aos próprios barcos, o valor patrimonial, o valor afetivo daqueles barcos ali, de tudo que sempre representou. Nós não conseguimos direcionar recursos para lá e o Zé Comé, de iniciativa dele, com muitos outros ilustres vascaínos, um movimento apolítico, né? Salgado recebia os vídeos diariamente do Zé Comé, compartilhava conosco. Foi uma grande ação, demonstrando também que continua, que eu acho que é importante, mas eu, sinceramente, assim, me incomoda um pouco que os vascaínos tenham que fazer algo porque o clube não consegue fazer. Então, um dos nossos compromissos que a gente consiga realizar a gestão das nossas sedes com recursos próprios. E se os vascaínos quiserem fazer, vamos fazer alguma outra melhoria, sei lá, vamos implementar algum outro projeto, alguma coisa de uma grandeza ainda maior, né? Mas que, no mínimo, o básico, que deixe funcional, que deixe bonito, que deixe uma entrega bacana, que gere orgulho para o nosso sócio, para os nossos vascaínos, acho que é compromisso do clube fazer. Agora, para a gente fechar com você, Fábio Nogueira, para que isso tudo aconteça, há necessidade para o clube, para o associativo, de novas receitas. Onde é que o grupo Nosso Vasco, uma vez eleito, irá buscar essas novas receitas? Bom, acho que a reconstrução, a reforma, a ampliação de São Januário, como cada um quiser chamar, eu acho que é fundamental nesse processo. Se você observar, nós temos tido uma redução, né, do número de sócios. Tem naturalmente um avanço aí da idade dos sócios e automaticamente cada vez mais remidos. Tudo bem que agora tem uma reforma do estatuto que promove aí uma alteração, né, estatutária para que seja remido agora com 35 anos, não mais dos 25, mas assim, nós temos essa realidade de uma redução do quadro de sócios. É uma preocupação que eu vejo, uma preocupação muito grande
E há assim, existem ex-dirigentes ou dirigentes, enfim, a gente precisa debater, eu acho que essa talvez seja uma das principais contribuições que nós, como candidatos, devemos trazer, para que os candidatos apresentem nas suas propostas aquilo que são os compromissos. O que nós estamos alinhados? Nós entendemos que São Januário Novo vai permitir viabilizar ao sócio estatutário o direito de prioridade sempre para a compra dos ingressos. Sim. Se nós perdemos esse direito, e aí a gente pode até ter um ponto de corte ali com relação a novos sócios. Eu até aceito discutir isso, mas sócios até aqui, quem é sócio até aqui, tem que ter o benefício. Você imagina o seguinte, Fábio, você, digamos que seja um benfeitor remido. O que é o benfeitor remido? É o sócio que chegou lá um dia e pagou antecipadamente 25 anos de mensalidade. Ele virou sócio benfeitor remido. Ele acreditou no clube num momento que, de repente, pouca gente acreditava. Ele botou dinheiro no momento de mais necessidade do clube. Aí hoje você chega para ele e fala assim, olha, todo aquele direito que você tinha de comprar numa fila com prioridade ou comprar um ingresso com desconto, alguma condição dessa assim, acabou. Joga isso no lixo. Você vai dizer isso para esse sócio? É isso que a gente vai falar, é a nossa história. Vai virar as costas. Foi essa pessoa que acreditou na gente, colocou dinheiro, talvez no momento de mais dificuldade, né? Toda essa penúria financeira que nós tivemos aí nos últimos anos. A gente não pode virar as costas para esse sócio. A gente tem um compromisso moral com isso, é um compromisso com a nossa história, é valorizar essas pessoas que sempre acreditaram na gente. E aí, se isso acontecer, você faz o quê? Aí o cara vai ter que comprar um plano de sócio-torcedor para pagar 200, 300, daqui a pouco 500 reais para ele conseguir entrar no estádio, né, para assistir um jogo. Então, esse é um direito que a gente precisa tentar assegurar. Eu acho que a gente precisa mostrar o valor para os sócios, a importância que tem. A receita dos sócios, ela é fundamental. Mas existem outros caminhos. A questão dos jogos eletrônicos, o esporte, no mundo inteiro, é uma realidade. A gente precisa aprofundar, a gente precisa olhar isso como uma unidade de negócios, trazer isso para dentro de casa. Eu sei que os sócios, né, o vascaíno médio talvez ainda não tenha profundidade nesse assunto, mas a gente tem que desenvolver, a gente tem uma capacidade, inclusive, de renovação, né? Tem jovens aí que não se importam com o futebol e são mega, né, conectados à questão do mundo digital. A gente precisa oferecer para esses jovens, ou mesmo os mais velhos, mas a gente precisa oferecer a marca Vasco nesse ambiente. E, obviamente, que a gente pode se beneficiar disso trazendo fontes trazendo receitas a partir desse tipo de negócio. Eu acho que é isso. São Januário como principal, acho que uma boa comunicação, estabelecer claramente uma régua ali, uma esteira de comunicação para apresentar para eles o que o clube está fazendo. E aí eu tenho certeza que a gente não vai perder sócio, que a gente vai ter um incremento, desenvolvendo e fortalecendo mais ainda os esportes olímpicos, os esportes paralímpicos, que tanto nos orgulha. Tudo isso junto, eu acho que a gente tende a ter um equilíbrio financeiro e possibilidade de cada vez crescer mais. É isso então, galera. Você que curtiu, deixe seu like, comenta e compartilha. A gente vai, na sequência, trazer outros entrevistados. Na semana que vem, temos outros candidatos. Agora estou só aguardando a agenda, por exemplo, do Pedrinho e do Luiz Roberto Levenciano, que eu espero que eles agendem para a gente bater um papo com você, torcedor vascaíno. Um grande abraço e até a próxima.